Olá pessoal, neste vídeo eu vou falar para vocês da fundamentação teórica do simplex. Mais especificamente, nós vamos falar das condições de otimalidade. Nos vídeos anteriores, nós vimos como transformar um modelo para o modelo padrão do simplex. Então, nós vamos dar continuidade ao tema, verificando quais são as condições do problema para que seja possível encontrar uma solução ótima. Então, nós vamos falar das condições de otimalidade. As condições do modelo que permitem encontrar a solução ótima. Para problemas de programação linear, nós temos que um conjunto de soluções viáveis S é convexo e tem um número finito de vértices. Então, uma das condições de otimalidade, do problema, para se encontrar a solução ótima para um problema de programação linear, é que o conjunto de soluções viáveis, que é aquela interseção dos subespaços viáveis gerados a partir das restrições, seja um conjunto convexo. Então, o que é um conjunto convexo? Em um conjunto convexo, qualquer combinação linear convexa de dois pontos, esses pontos gerados também pertencem ao conjunto. Então, vamos analisar aqui. Nós temos esse conjunto aqui, laranja, na cor laranja. Então, esse conjunto, se eu pegar quaisquer dois pontos, a combinação linear convexa desses dois pontos vai me gerar pontos pertencentes a este conjunto. Então, eu peguei aqui x1 e x2. x1 e x2 são dois pontos pertencentes ao meu conjunto e a combinação linear convexa gera pontos também pertencentes ao conjunto. Então, os conjuntos gerados pela combinação linear convexa de x1 e x2 são infinitos pontos localizados nessa reta. Todos os pontos gerados por essa combinação linear também pertencem ao meu conjunto. Então, vamos pegar dois pontos aqui. Peguei esse ponto e este ponto. Vou pegar uma régua. Então, dado esses dois pontos, a combinação linear convexa desses dois pontos vai me gerar pontos em cima dessa reta. A combinação linear convexa, então, vai gerar infinitos pontos, que são esses pontos que compõem essa reta aqui. A combinação linear convexa vai me gerar pontos em cima dessa reta, e esses pontos também pertencem ao meu conjunto. Então, para quaisquer dois pontos, a combinação linear convexa vai gerar pontos pertencentes ao conjunto. É diferente de um conjunto não convexo. Num conjunto não convexo, existe pelo menos uma combinação linear convexa de dois pontos que gere pelo menos um ponto não pertencente ao conjunto. Então, vamos ver que esse conjunto aqui agora. Esse conjunto ele é não convexo. Vamos pegar aqui esse ponto x1 e x2, a combinação linear convexa vai gerar pontos em cima dessa reta. Bom, nós temos aqui um conjunto de pontos gerados pela combinação linear que não pertencem ao meu conjunto. Por definição, um conjunto vazio e um conjunto unitário são convexos. Então, para finalizar, uma das condições de otimalidade do simplex é que esse conjunto de soluções viáveis seja convexo. Esse conjunto de soluções viáveis gerados pelas interseções dos subespaços dados pelas restrições do problema. Bom, outra condição de otimalidade é que esse conjunto de soluções viáveis ele deve ser fechado e limitado. Então, uma segunda condição de otimalidade do simplex é que esse conjunto de soluções viáveis seja fechado e limitado. Então, se um problema de programação linear é fechado e limitado, então existe pelo menos um vértice
do conjunto de soluções viáveis, que é ótimo. Portanto, a partir de um vértice é possível gerar um outro vértice adjacente e assim sucessivamente até atingir o ótimo. Sabendo que o número de vértices é finito, então o algoritmo ele converge com um número finito de iterações. Bom, outra questão é, como foi visto, se o conjunto de soluções viáveis ele é convexo, então o mínimo local também é global. Então, eu não preciso preocupar com ótimos locais. Então, a minimização de uma função convexa, a função linear. Lembrando que estamos falando de problemas de programação linear. Se estamos falando de problemas de programação linear, nós estamos tratando de funções lineares. Então, a minimização de uma função convexa, a função linear é um caso particular de uma função convexa e conjunto convexo. Esse conjunto convexo definido pelo conjunto de soluções viáveis, definido pela interseção dos subespaços viáveis, dado pelas restrições. Então, todo mínimo local também é um mínimo global. Então, só para exemplificar o que é um conjunto fechado, um conjunto aberto, um conjunto limitado e ilimitado, vamos ver aqui nas figuras. Então, conjunto fechado ilimitado. Então, aqui nós temos um exemplo de um conjunto fechado e ilimitado. Bom, por que ele é fechado? Porque a borda do meu conjunto está incluída no conjunto. Este conjunto ele é ilimitado porque ele não tem limite nessa direção. Então, ele tem um limite aqui definido por essa borda, sendo que nessa direção ele não tem limite. Esse conjunto aqui, ele já é um conjunto aberto e ilimitado. Ele é aberto porque a borda não pertence ao conjunto e ele é ilimitado, pelo mesmo motivo do anterior, ele não tem limite nessa direção. Esse conjunto já é um conjunto fechado ilimitado, a borda pertence ao conjunto, e ele é fechado porque ele tem limite aqui em todas as direções. Esse é um conjunto aberto, a borda não pertence ao conjunto e ele é limitado porque ele tem limite em todas as direções. Então, nós temos exemplos aqui de conjuntos ilimitados, ilimitado, fechado e aberto. Bom, para esse conjunto ele ser fechado, nós estamos tratando de restrições do tipo menor igual, maior igual, ou seja, são restrições que a borda, que a reta geradora, plano gerador ou hiperplano gerador pertence ao conjunto de soluções viáveis. Já restrições do tipo menor e restrições do tipo maior geram subespaços abertos. Então, quando eu tenho restrições do tipo menor igual, maior igual ou igual, eu estou gerando conjuntos fechados. Já restrições do tipo menor e maior, eu estou gerando espaços abertos. Então, para fechar aqui, a segunda condição de otimalidade do simplex, o meu conjunto tem que ser fechado. Se ele tem que ser fechado, eu tenho que tratar de restrições do tipo menor igual, maior igual ou igual, e ele deve ser limitado. Tem que ser fechado e limitado em todas as direções. Então, sabendo que o meu conjunto de soluções viáveis ele tem que ser convexo, fechado e limitado, então, uma vez que meu conjunto de soluções viáveis S deve ser convexo, fechado e limitado, vamos ver algumas definições.
Então, a primeira aqui, dado um semi-espaço fechado, então, um semi-espaço fechado, né? Então, restrição aqui do tipo menor ou igual. Ele poderia também ser maior ou igual ou igual, né? Então, dado um semi-espaço definido por essa restrição fechado, então eu tenho restrições do tipo menor ou igual, maior ou igual. O hiperplano AX igual a B, ele é chamado de hiperplano gerador. Nós já falamos isso quando nós vimos o método gráfico. Então, quando a gente ia desenhar os subespaços viáveis de cada restrição, né, eu mostrei para vocês a reta geradora e eu falei um pouco, né, que se fosse 3 dimensões seria um plano gerador, mais dimensões o hiperplano gerador. Então, já tenho falado isso com vocês desde o vídeo lá do método gráfico. Então, quando eu tenho, né, um semi-espaço fechado, AX menor ou igual a B, né, que é definido pelas restrições, o hiperplano AX igual a B, ele é o hiperplano gerador do espaço. Então, agora, já falei isso, mas agora definindo o conceito. Outra definição é o conceito de politopo. Então, um politopo convexo é a interseção de um número finito de semi-espaços fechados. Então, cada restrição, ela vai me dar um semi-espaço fechado e a interseção desses semi-espaços fechados vai compor um politopo. Então, politopo nada mais é que a interseção dos semi-espaços fechados. Por fim, se um politopo convexo ele é limitado, nós vamos denominá-lo de poliedro. Então, está aqui o conceito de poliedro. Por que nós estamos vendo essas definições? Porque, como eu mencionei, meu conjunto de soluções viáveis, ele deve ser convexo, fechado e limitado. Ou seja, ele deve ser um poliedro. Então, um poliedro, então, uma das condições de otimalidade do simplex é que esse conjunto de soluções viáveis seja um poliedro. Então, resumindo, né, a condição de otimalidade do simplex é que esse conjunto de soluções viáveis gerado pelas restrições do modelo, né, deve compor um poliedro. Ou seja, ele deve ser... O que é um poliedro? É um conjunto convexo, fechado e limitado. Então, um poliedro é um politopo convexo e limitado. Um politopo é a interseção de semi-espaços fechados. Tá? Então, encadeando esses conceitos, chegamos à conclusão que o poliedro é convexo, fechado, limitado. Tá? Nos slides anteriores, né, eu falei várias vezes sobre vértices, ter um número finito de vértices. Tá? Eu vou voltar naqueles slides, porém vamos caracterizar aqui o que é um vértice. Então, a definição de um vértice é, então, um ponto X, né, de um conjunto convexo denomina-se ponto extremo ou vértice de M quando ele não pode ser obtido como combinação linear convexa legítima de nenhum par de pontos distintos de M. Bom, o que significa isso? O que é um vértice? Um vértice é quando eu não posso obter esse ponto pertencente ao conjunto
por combinação linear de outros dois pontos pertencentes ao conjunto. Então, vamos analisar aqui. O ponto x5, ele é um vértice? Não, por quê? Eu posso obter x5 por combinação linear convexa de x4 e x6. x3 é um vértice? Não, porque eu posso obter x3 por combinação linear convexa de x1 e x2. A combinação linear convexa x1 e x2 vai me gerar pontos em cima dessa reta, dentre esses pontos x3. Então, x3 não é um vértice. Agora, vamos analisar separadamente x4. Bom, x4 é um vértice? Sim. Por que ele é um vértice? Eu não consigo obter x4 por combinação linear convexa de dois pontos pertencentes ao meu conjunto. Então, meu conjunto é esse triângulo laranja. Então, eu vou tentar pegar dois pontos para gerar x4. Então, posso pegar um ponto aqui. Bom, para gerar x4, eu tenho que pegar um outro ponto. Nesse caso aqui. Então, esse ponto pertence ao meu conjunto e esse ponto não pertence ao meu conjunto. Então, eu consigo obter x4 por combinação linear convexa desse ponto, que eu vou chamar ele aqui de x7, e desse ponto x8. Porém, x7 pertence ao conjunto e x8 não. Então, x4 é um vértice. Vamos pegar um outro vértice. Esse vértice aqui, eu posso gerar ele por um ponto pertencente ao meu conjunto e um outro ponto não pertencente ao conjunto. Então, a combinação linear convexa gera esse ponto, que eu vou chamar ele aqui de x9, porém, os pontos que geram x9, um pertence ao conjunto e outro não. Então, voltando aqui na definição, né, então, um ponto extremo, um vértice, é quando ele não pode ser obtido com combinação linear convexa de pontos distintos de M. Então, nenhum dos pontos, nenhum dos vértices podem ser obtidos por combinação linear de pontos pertencentes ao meu conjunto. Então, x3 pode ser obtido pela combinação linear de x1 e x2. x5 pode ser obtido pela combinação linear de x6 e x4. E x4 é um ponto extremo. Eu não consigo obter x4 por combinação linear de pontos que pertencem. Dois pontos pertencentes ao conjunto. Então, vamos voltar ao slide anterior, que se refere a vértice. Aqui nós falamos do conceito de vértice, né? Vamos voltar e entender um pouco o que ele está querendo dizer aqui. Então, se um problema de programação linear é fechado e limitado, né? Então, a condição de otimalidade é que o conjunto de soluções viáveis seja convexo, fechado e limitado. Então, existe pelo menos um vértice, ou seja, existe um ponto extremo do conjunto de soluções viáveis que é ótimo. Então, eu garanto que pelo menos um vértice desse conjunto de soluções viáveis ele é ótimo. Portanto, a partir de um vértice, um ponto extremo, eu consigo gerar um outro vértice adjacente e assim sucessivamente até alcançar o vértice ótimo. Sabendo que o número de vértices é finito, por que ele é finito? Porque eu tenho um conjunto fechado. Então, o algoritmo converge num número finito de interações. Então, voltando aqui no método simplex, se uma função possui um máximo ou mínimo sobre um conjunto convexo, então pelo menos uma solução ótima é um ponto extremo desse conjunto convexo. Então, com esses conceitos aqui, eu consigo identificar aonde que está a minha solução ótima. Aonde está a minha solução ótima? Em um vértice e um ponto extremo. Vocês podem perceber isso também voltando ao vídeo de método gráfico. Vocês vão ver lá no método gráfico que o último ponto, né, que a função objetivo toca o conjunto de soluções viáveis, é sempre um vértice. Então,
né, com esses conceitos todos, né, a gente já sabe onde encontrar a solução ótima. Ela está no ponto extremo, ela está no vértice. Então tá aqui o exemplo. Esse exemplo é o mesmo que nós vimos lá no método gráfico. Então, quem tiver dúvida como que foi gerado esse gráfico, volta lá no vídeo sobre métodos gráficos. Então tá aqui o gráfico. Esses pontos verdes, né, são vértices que pertencem ao conjunto de soluções viáveis, e os vermelhos não pertencem ao conjunto de soluções viáveis. Então, eu vou fazer a busca pela solução ótima em cima desses vértices verdes. Então, minha solução ótima é um desses vértices verdes. Então, uma ideia para achar a solução ótima do problema seria encontrar todos os vértices e ver em qual deles a solução é melhor, né? A função objetiva alcança seu máximo ou seu mínimo. Então, nesse caso aqui, eu tenho 4 candidatos à solução ótima, que é os 4 vértices, e eu poderia gerar esses vértices, calcular esses vértices, né, calcular a função objetiva em cima desses vértices e achar a melhor solução. Então, sabendo que pelo menos uma solução ótima é um vértice, como podemos encontrar esses vértices? Bom, então, uma forma de achar esses vértices é através do cálculo da base da matriz A, que é a matriz A é a matriz de coeficiente, a matriz de coeficiente das variáveis nas restrições. Então, a gente consegue achar esse vértice com base, né, na matriz A, analisando a matriz A. Bom, como nós vamos fazer isso, vai ficar para o próximo vídeo. No próximo vídeo, nós vamos definir o que é essa base da matriz A e como encontrar o vértice, calcular a função objetiva nesse vértice, verificar se essa solução é ótima e, se ela não é ótima, encontrar um novo vértice dentro do meu conjunto de soluções viáveis. Tá? Então, aguardo vocês no próximo vídeo. Até mais!